Fala galera, tamo de volta. Canal Aposta da Dupla no ar nessa quarta-feira, dia 10 de maio. Então, rodada de Champions League novamente, né? E Brasileirão. Então, temos jogos interessantes aí hoje. Tá aí meu amigo Thiago Dornelles. Como é que tá aí, Dornelles? Tudo tranquilo, deixar um abração para todo mundo que vem nos acompanhando, deixando aquela força para os guris no canal, né? Compartilhando o vídeo, comentando. Então já deixar também aqui aquele recado, né? Quem quiser ir deixar um comentário depois do vídeo aí, falando o que achou, né? O que a gente pode mudar para melhorar aí o serviço para vocês. Fechou, gurizada? Então deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho e sem muita enrolação, bora pros jogos. Vamos começar aqui com o jogão do dia, Milan e Inter de Milão, às 4 horas da tarde pela Champions League. A gente vê aqui o histórico de confronto entre as equipes, né? Uma superioridade da Inter nos últimos jogos, né? Apenas 3 vitórias aqui do Milan, e são aqui 4, 5, 6, 7 vitórias da Inter de Milão. Então a gente vê, cara, e as vitórias do Milan, 3 vitórias magras. Se a gente abrir mais o leque aqui, pessoal, a gente vai ver aqui que, pô, a Inter vem com uma superioridade muito grande aí sobre o Milan. Vai achar que uma derrota por 3-0 lá em 2016, né? De resto aqui, cara, a Inter vem muito bem nas últimas temporadas aí com uma bela superioridade sobre o principal rival aí, né? A gente vê aqui também a race das duas equipes. A gente vê que o Milan, com apenas 4 vitórias na race, né? Ganhou quando tinha que ganhar, né? Ganhou da Napoli, que conseguiu eliminar a Napoli, que era a favorita para essa perna aqui da Champions. Né? Conseguiu aqui, cara, mesmo não jogando melhor que a Napoli, conseguiu aí a classificação, uma classificação heróica aí da equipe do Milan aí contra a equipe do Napoli. Se aproveitou que o primeiro jogo aí o Napoli não contou com o seu principal goleador e conseguiu vencer, e no segundo aí um empatezinho em 1-1. E o Milan, que, cara, vem com uma sequência de empates aí, né? Pô, 5 empates na race de 10 jogos, 4 vitórias e uma derrotinha, né? Não tá no seu melhor momento aí a equipe do Milan. Já a Inter aqui tem uma race aqui, pô, vem de 5 vitórias consecutivas. E, cara, adversários até duros aqui, né? Pô, pegou a Lazio, Juventus, Roma, então são adversários aí duros, né? Emendou 5 vitórias seguidas, tem 6 vitórias nos últimos 10 jogos, 3 empates e apenas uma derrotinha aqui da equipe da Inter, né? E, pô, o pessoal aí tá com jogos movimentados aí, tanto o Milan quanto a Inter de Milão, que a gente vai ver a Inter de Milão com apenas esse 1-0 e esse 1-0, né? De resto, tudo 2 ou mais gols. E aqui a equipe do Milan tem esse 1-0, esse 0-0, de resto, tudo 2 ou mais gols nos jogos aí da Race. A gente vê aqui também na fase de classificação aqui, o Milan venceu 3, perdeu 2, empatou uma, e já a equipe da Inter venceu 3, empatou uma e perdeu 2, né? Então, campanhas iguais na fase de grupos, né? E também aqui na fase do mata-mata igual, né? Venceram e empataram. As duas equipes aí que vêm com campanhas idênticas, né, na Champions League. Pessoal, ficar ligado aqui, né, para esse jogo que é um confronto, cara, muito quente, né, muito quente aí. Eu puxei no histórico ali dos últimos 10 jogos. Cara, em 8 a gente teve aí 2 ou mais cartões para cada equipe. Em 9 a gente teve cartões para os dois lados. Então, cara, um confronto aí, pô, ainda mais tratando aí de um confronto de Champions, acredito aí que tem um número interessante de cartões. Então, para quem quiser botar no bilhete cartões, mais de 1,5 gols, pô, a gente vê o histórico deles aqui, é um histórico bem over, né? Então, puxar aí mais de 1,5 gols também acho interessante. E aqui para o trade, pessoal. Para o trade aqui, pô, sinceramente, acho que tá um pouco esmagada essa odd para Inter de Milão, né? Concordo aí que a Inter vem no melhor momento, né? Eu também gostaria de vir trabalhar aqui um lei equipe do Milan, mas, cara, pô, a Inter tá jogando fora de casa, né? Essas odds poderiam estar pelo menos iguais, né? Mas é o que o mercado deu uma pesada aqui pro lado da Inter, né? Como eu falei, concordo com esse favoritismo, mas me sentiria um pouco mais confortável se as odds fossem iguais para trabalhar até uma correção do Milan.
Mas é o que tem, né, pessoal? Então vem sim tentar buscar esse lei a equipe do Milan, né? Acredito aí que a Inter está no melhor momento e tem um time mais qualificado e consiga passar aí dessa eliminatória, dessa semifinal com a equipe do Milan. Eu vou trazer aqui para vocês mais uns dados do Milan jogando em casa. A gente vê que o Milan, isso aqui é o campeonato italiano, né? A gente vê que o Milan faz uma campanha boa em casa, né? E, cara, sempre jogos movimentados. A gente vai ver que tem aqui, ó, esse 1-0, esse 0-0, cara, de resto, todos os jogos com 2 ou mais gols. Então, jogos movimentadíssimos da equipe do Milan como mandante. E já a equipe da Inter de Milão, a gente vai ver que tem esse 1-0 e esse 0-0 também, de resto, tudo 2 ou mais gols nos jogos da Inter de Milão, jogos movimentadíssimos da Inter de Milão jogando fora de casa. Então é uma equipe aí que perdeu 6 jogos como visitante no campeonato italiano. Até perdeu aqui para o Milan de 3-2, né? Foi um jogo bem movimentado. Então, como eu citei para vocês, né? Quem quiser buscar um e-mail para botar no bilhete, ou até o 2,5 seco para esse confronto, acho interessante, ambos marcam, vem quente nesse confronto. E cartões, né, pessoal? Baseado em tudo isso, a minha entrada pré vai ser a seguinte: eu vou pegar aqui um handicap europeu mais 2 para a equipe da Inter de Milão, mais de 1,5 gols na partida e ambas as equipes receberão um cartão. Oddzinha de 1,85 e o meu placar para esse jogo 2-1 Inter de Milão. Santos e Bahia, Campeonato Brasileiro, 19 horas, quinta rodada, confronto aí nos últimos 3 anos, né? 2 vitórias do Bahia, 1 vitória do Santos e um empate. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Santos aí com uma race de apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos, né? 4 derrotas e 2 empates. Cara, o Santos para mim é um time limitadíssimo aí também. É um time que vai lutar ali na parte de baixo, né? Tá envolvido com a Sul-Americana também. Tá envolvido na Copa do Brasil também, inclusive é contra o Bahia, né? Contra esse mesmo Bahia, que vem numa race muito boa, né? Muito boa, diga-se de passagem, com 7 vitórias nos últimos 10 jogos, 2 derrotas e apenas um empate. Cara, para mim também é um time que não é um pouco limitado também, né? Não é um time assim, apesar de uma race muito boa, né? Vê aqui que os jogos aqui tem campeonato ainda baiano, Copa do Nordeste, né? Mas se pegar aqui o início do Brasileirão, o Bahia perdeu as 2 primeiras, né? Para o Bragantino fora e para o Botafogo em casa. Botafogo, que é o líder. E depois emendou 3 vitórias seguidas aqui. Essa vitória é muito importante aqui contra o Vasco, jogando em São Januário. A gente sabe que é muito difícil jogar lá. E o Bahia conseguiu sair vencedor. Já o Santos aí vem de 2 derrotas, né? Perdeu para o Nils pela Sul-Americana. Cara, perdeu para o time do Cruzeiro aqui, que querendo ou não, o time do Cruzeiro também é um pouco limitado, né? Então, em caso, o Santos venceu o América Mineiro, né, que conseguiu perder todas, está num padrão excelente aí nesse início de Brasileirão, 4 jogos, 4 derrotas, empatou com o Atlético Mineiro em casa e o Bahia fora de casa, como eu falei, ganhou do Vasco e perdeu pro Bragantino. Então, pessoal, vamos para as odds aqui, temos um Santos a 1,96, o Bahia a 3,75. Cara, para o trade aqui, pelas odds que me apresento aqui, eu não vejo o Santos tão superior assim ao time do Bahia, para ter uma odd aí de 1 ml, um dupla chance do Bahia, né? Então, cara, para mim tem valor aí buscar um lay a equipe do Santos no trade. Pode ser que o Santos ganhe, pode ser, mas cara, não para essa odd aqui não é o que esse time do Santos representa. E o Bahia vem num momento muito bom, né? Então, o Bahia vem num momento bom aí. Eu acho que essa linha aí devia ser assim, ó, um DNB um pouco baixo para o Santos, por estar jogando em casa, com certeza, mas um DNB ali, no máximo um handicap menos 0,25 para o Santos. Mais uma linha de 1 ml que eu acho muito esticado. Mercado de gols aí, cara, a gente vê que oscila, né? A gente tem esse 2-1, 3-2, 3-0, 0-0. Bahia um pouco over também, ó, mais alguns jogos under. Então, cara, mercado de gols aí eu vou ficar de fora, princípio. Para pôr no bilhete, pessoal, eu iria de repente num handicap esticado aí do Bahia, quem sabe um mais um asiático, que pode perder por um dupla chance, quem for mais ousado, ou se quiser usar o handicap europeu, mais 2 ou mais 3.
Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance do Bahia. Para mim tem valor essa linha aqui, pagando 1,78. E meu palpite, meu placar, 1-1. Internacional e Atlético Paranaense pelo Brasileirão, joguinho às 7 horas da noite. Tive o histórico de confrontos aqui, uma vantagem internacional nos últimos 3 anos, né? 3 vitórias, 2 empates e apenas uma vitória do Atlético Paranaense. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Internacional que vem com uma race bem oscilante aqui, né? Cara, conseguiu vencer 4, perdeu 2, empatou 4. E, pô, venceu aqui, pô, o CSA, uma equipe bem fraca, né? Metropolitanos, fraquíssima. Flamengo que tá numa campanha bizarra, né? Principalmente fora de casa. O Flamengo não vem ganhando de ninguém. E o Goiás, né? Que tomou apenas 5 do Palmeiras jogando em casa, né? Então, cara, o Inter não tá num momento muito interessante, né? Também empatou na Libertadores com o Nacional. Perdeu pro São Paulo agora na última. Não é um momento muito bom do Inter. Mas é um time aí que tem rolado esses 2 golzinhos, né? Que a gente sempre gosta de trabalhar. A gente até tentou buscar nesse último jogo aqui, mas pegamos aí com um handicap por Inter, né? Os 2 gols saíram, só faltou um golzinho do Internacional aí para fechar o nosso segurinho, né? Então, cara, 2 jogos não tivemos 1,5, de resto, todos os jogos tivemos 2 ou mais gols. Já a equipe do Atlético Paranaense vem numa sequência melhor, né? Numa sequência melhor, tem 5 vitórias aí nos últimos 7 jogos, né? Perdeu 3 jogos nos últimos 10 e 2 empatezinhos nos últimos 10, né? Então, até a gente ver esses 3 últimos jogos da Race aqui, 2-0 e 1-0, tava um pouco mais under, mas se for ver daqui para frente, pessoal, tudo jogos com 2 ou mais gols aqui da equipe do Atlético Paranaense, que também venceu o Flamengo aí jogando em casa, né? Venceu a equipe do Libertad fora e perdeu aqui para o Galo. O Galo também é outra equipe que está oscilando muito, né? No campeonato também começou muito mal, assim como o Flamengo, né? Duas equipes que seriam favoritas pro título aí começaram, cara, lá para trás, né? Então, os outros aí podem aproveitar aí essa brecha, né? Perdeu pro Flusão, que o Flusão também tá voando na temporada. Então não é uma sequência ruim do Atlético Paranaense, que é uma equipe bem chatinha de se enfrentar. Cara, também interessante esse e-mail, né? Então, já puxo aqui de cara aconselhar um e-mail para vocês. E um detalhe aqui que eu queria também mostrar para vocês aqui, ó. Puxar, abrir bastante a race. Já vê os jogos do Internacional contra o Atlético Paranaense, o Inter jogando em casa. Cara, sempre jogos movimentados e jogos duros, né? A gente vai ver aqui o Inter venceu por 2-0, né? Até conseguiu fazer 2 gols de diferença. Aqui um 2-1, aqui um 2-1, 1-1, o Atlético Paranaense venceu, um 2-1, 1-0, 2-0, um 2-1, 1-1, 2-2, 1-0. E aqui a gente vai pegar aqui lá em 2010 que o Inter conseguiu abrir uma vantagem com mais de 2 gols de diferença sobre o Atlético Paranaense. Então, cara, ambos marcam batendo direto aí quando o Inter joga em casa contra o Atlético Paranaense. E também aí vitórias magras, né? Mas aí um favoritismo do Inter, realmente, o Inter com um fator local bem forte, né? Contra o Atlético Paranaense, conseguindo suas vitórias em casa. Então, pessoal, conselho aqui para botar no bilhete também. Cara, um dupla chance, um empate anula para a equipe do Internacional. Também vale a pena, né? Apesar do Inter não estar uma campanha muito boa, em casa o Inter é forte, né? Consegue seus resultados e não tem perdido, né? Então, aproveitar aí que o Inter em casa não perde, seria interessante botar no bilhete, né? Já o Atlético Paranaense perdeu 2 jogos fora de casa aqui, né? No campeonato. Então, aproveitar para botar no bilhete seria interessante, alguma coisa a favor do Inter aí, mas não esticar muito, né? Vitória já acho um pouco puxado, né? Porque o futebol que o Inter vem apresentando não tá dos melhores, né? O Atlético Paranaense tá um momento também bom, né? Então, cara, esse empate anula, dupla chance, me pega bem. Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, o Inter geralmente começa muito forte seus jogos. Então, se o Inter começar muito forte, dá sim para vir trabalhar esse back, a equipe do Inter. Acho que essa odd tá esmagada por lado do Inter, poderia estar mais alta aí, né? O valor, na verdade, olhando assim as odds,
para mim tá no Atlético Paranaense, né? Uma odd muito alta aí contra o Inter, que não vem num momento muito bom. Mas se o Inter começar forte, vamos trabalhar sim esse back ao Inter no primeiro tempo, mesmo não concordando muito com essa odd aí, mas o fator local do Inter realmente é forte. Já a minha entrada pré, pessoal, baseado em tudo que a gente viu ali, né? Eu peguei um handicap europeu mais 3 para o Atlético Paranaense. Então pode perder por até 2 gols de diferença. Se a gente for ver que o Inter só fez mais de 2 gols de diferença lá em 2010. E mais de meio gols, que, cara, o confronto aí no histórico é praticamente todos os jogos. E os dois times vêm uma sequência muito boa desse 1,5. Oddzinha de 1,62. E o meu placar para esse jogo, 2-2. Flamengo e Goiás, 8 horas da noite, Brasileirão, quinta rodada. Confronto aí nos últimos 3 anos entre as equipes, 3 vitórias do Flamengo e um empate. Race do Mengão, Mengão, Mengão. Que loucura, né, Mengão? Apenas 3 vitórias, um empate, 6 derrotas. Que loucura o Flamengo, hein? Que loucura. E o Goiás aí numa race também bem oscilante. 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Flamengo aí, né, beirando a zona, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º, com apenas 3 pontinhos, uma vitória e 3 derrotas. Vitória ainda que era conciliar, né? Então, com o Sampaoli, não venceu ainda no Brasileirão. E o Goiás aqui, 3 pontinhos também uma vitória e 3 derrotas. Flamengo em casa ganhou do Curitiba, né? Fraquíssimo Curitiba, perdeu para o Botafogo aqui nesse jogão. E o Goiás fora de casa, 2 derrotas. Vamos. Cara, vamos para as odds aqui, né? Flamengo a 1,31, 1,30 aí, Goiás a 8,8. Então, para o trade aí, é difícil, né? Difícil, esmagadaço, assim, a odd do Mengão. Pela race, né? Olha essa race aqui, o Flamengo ainda não convenceu essa temporada. O problema era o Vitor Pereira, mudou o técnico e continua a mesma bagunça, né? Continua a mesma coisa ali, então é difícil. O jogo promete odds aí. Acho que o Flamengo ganha, vai pegar adversário fraco também, Goiás, fora de casa aí, não vem fazendo bons jogos, né? Então, cara, é complicado ir pro trade, mas é tentar ficar de olho nesse back Flamengo aí. Pode ser que comece forte, jogando em casa, né? Crise tá pegando lá. Mercado de gols aí, pô, 1,5 aí chama bastante atenção. Os jogos do Flamengo aí estão sendo muito over, né? Então, no mínimo 2 gols em todos os últimos 10 jogos. Já o Goiás aqui tem 1-0 contra o Inter, 0-0, de restante também, tudo 2 ou mais gols. Então, 1,5 aí me agrada para pôr no bilhete. Vitória do Mengão aí também, acho que o Flamengo ganha esse jogo. Já minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui um Flamengo vence, 0,5 HT e over 1,5 gols no jogo, pagando 1,83. E meu palpite, meu placar, 3-1 Mengão. Palmeiras e Grêmio pelo Brasileirão, jogo às 9h30 da noite. Te ver aqui o histórico de confrontos. Cara, uma bela vantagem da equipe do Palmeiras, né? 4 vitórias consecutivas e 2 empatezinhos, né? Lá em 2020 e 2021. E aqui a race das duas equipes, né? Pô, o Palmeiras aqui com uma race com 7 vitórias, 2 empates e uma derrota aqui com a equipe reserva. Já a equipe do Grêmio aqui na race tem 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Palmeiras aí que sempre foi uma equipe under, né? Pô, essa temporada aí tá over. Te vi aqui, pô, na race aqui, todos os jogos aqui com 2 ou mais gols. Então aí vem muito bem a equipe do Palmeiras, né? Trabalho aí consolidado há anos, né? Então, cara, uma equipe que realmente vem para ganhar tudo, né? Sempre, toda temporada aí vem para ganhar todos os títulos possíveis e os impossíveis, né? Que seria o Mundial, né? E já o Grêmio aqui, pelo amor de Deus, né, Grêmio? A gente vê que o Grêmio, cara, ganhou o Gauchão, né? Ganhou o Gauchão. Mas, cara, começou o Brasileirão aí todo desfalcado, né? Todo desfalcado. E, cara, cada rodada perde mais jogadores. Cara, para ter uma ideia, esse jogo contra o Bragantino, o Grêmio entrou em campo com 3 titulares apenas. Cara, o time tá todo desfalcado. Até vai voltar aí pro jogo contra o Palmeiras, volta o Kahneman.
Talvez volte ali o PP, né? Vamos ver a situação. Até achei que ele ia voltar agora contra o Bragantino. Já melhora um pouquinho, mas, cara, tá complicado, tá bem desfalcado. O Grêmio teve que puxar a gurizada na base ali, jogou com o lateral direito da base, jogou com o volante da base. A equipe tá muito fraca, né? Fez um jogo, cara, sofrível contra o Bragantino aqui. Não conseguiu a vitória, sinceramente. Era para ter até perdido esse jogo, né? Conseguiu ali 2 gols ali, espíritas, ali um golaço do Soares ali, um chute de. Eu vou dizer de rara felicidade, porque o Soares sempre pega essas bolas de primeira, né? Estilo Cano, assim. E conseguiu a virada ali, depois numa bola enfiada pro Galdino. Mas, cara, o Bragantino foi muito melhor no primeiro tempo, era para ter aberto vantagem, não conseguiu matar o jogo, acabou tomando a virada e no finalzinho, nos acréscimos, empatou e ficou mais justo esse resultado aqui. O Grêmio foi muito mal. E, cara, o Grêmio vem caindo pelas tabelas aí com a equipe aí, realmente o elenco muito fraco, né? O Grêmio mal tem um time titular e todo mundo se lesiona e ficou bem complicado, né? Cara, o Grêmio aqui, apesar de ser uma equipe bem under, né? A gente vê que nenhum dos jogos do Grêmio aqui, tirando esse último que resolveu acabar aí com, com o under aí, todos os jogos com menos de 3 gols, né? A gente vê que, pô, tem apenas agora, né? Dá para olhar o outro lado, apenas 3 jogos foram 1-0, né? Então, todos os jogos do Grêmio tivemos gols, apenas 3 jogos foram 1-0, de resto aí todo 2 ou mais gols, né? Então, casando com essa race do Palmeiras, pessoal, esse 1,5 acaba ficando interessante, né? Porque, cara, Palmeiras, ainda mais aí Palmeiras jogando em casa, o Palmeiras é muito forte, né? Então, o Palmeiras, pô, em casa aqui, a gente vai ver que o Palmeiras tem tocado 4, 2, tem feito pelo menos 2 gols, né? E o Grêmio aí, depois que trocou o goleiro aqui, né? Teve o problema lá com o goleiro da minissérie, aquele que fez uma minissérie e tal. O Grêmio tomou gol em todos os jogos, né? Entrou ali o Grando ali, que para mim é pior que o terceiro reserva, né? Para mim é o pior de todos, é o Grando. E ele, cara, é um goleiro que sempre toma golzinho dele, sempre toma golzinho dele. Quando o Grêmio caiu, o Grêmio jogou com ele muito tempo também ali. Vou revezando ele, o Breno, que também é outro goleiro bem fraco. E, cara, se ficar com ele no gol, aí vai ser isso, né? Todos os jogos vão tomar gols, então acaba que fica mais interessante ainda o mercado de gols com esse goleiro no gol do Grêmio. Então, desculpa o desabafo aí também, né? Vamos aproveitar aqui e já olhar a tabela, pessoal. O campeonato começou há pouco, né? Apenas 4 rodadas. Palmeiras é o vice-líder, atrás do Botafogo, né? Palmeiras teve um empatezinho, venceu 3. E o Grêmio aqui com 2 vitórias, um empate e uma derrota. A gente vê aqui que o Palmeiras é a equipe com mais gols no campeonato, 11 gols feitos, né? Então, pô, vem aí com um ataque bem forte. E, cara, apesar de ter sofrido 4 gols, aí o Palmeiras não é uma equipe que leva muitos gols, né? Principalmente jogando em casa. Então, acredito aí que o Palmeiras aí consiga aí um resultado tranquilo contra o Grêmio. A gente vê aqui que o Palmeiras jogou 2 jogos em casa, 2 jogos 2-1, e o Grêmio uma derrota e uma vitória contra a equipe fraquíssima do Cuiabá, por 2-1. Pessoal, o que eu posso aconselhar para vocês aqui para botar no bilhete? A gente vê que a odd está bem esmagada do Palmeiras, né? Mas, cara, se quiser botar no bilhete a vitória do Palmeiras, eu não acho ruim, né? Se quiser pegar um empate anula também para botar aí, fica muito seguro. E esse mais de 1,5, né? A gente vê que no próprio confronto direto aqui só tem 1-0, de resto, todos jogos com 2 ou mais gols. Acho bem interessante buscar esse 1,5 nesse confronto aí para botar num bilhete. Já para o trade, pessoal, ia buscar a vitória do Porco, né? Não tem muito o que inventar aí. Uma equipe aí que vem muito bem nos últimos anos. E o Grêmio aí vem de uma Série B, vem numa reconstrução. Então, cara, uma equipe bem mais fraca, bem mais bagunçada aí que a equipe do Palmeiras. Então não tem muito o que inventar, pessoal. É buscar essa vitória do Porcão. Já a minha entrada pré, eu vou buscar aqui a vitória do Palmeiras e mais de 1,5 gols na partida. Oddzinha de 1,87 e o meu placar para esse jogo 3-0 Palmeiras. Cruzeiro e Fluminense, Brasileirão Série A, 9h30 da noite, quinta rodada, né? Então, confronto aí nos últimos 3 anos, só na Copa do Brasil, né? O Cruzeiro estava na Série B aí. Então, ano passado teve esse confronto na Copa do Brasil, Flusão ganhou as duas, né?
ganhou com autoridade, tanto em Minas quanto no Rio de Janeiro. E aqui, pessoal, vamos para a race aqui das duas equipes, o Cruzeiro com 5 vitórias, 4 derrotas e um empate, e o Flusão aí, Flusão, hein? 8 vitórias, uma derrota e um empatezinho, né? Cara, para mim o Cruzeiro é outro time limitadíssimo aí desse Campeonato Brasileiro. Então, tem bastante time aí que tá num nível de times limitados, né? Então, Ronaldo também já deu entrevista desde o ano passado dizendo que esse ano o Cruzeiro ia lutar para continuar na Série A. Então, fez um início de campeonato, estava fazendo até interessante, né? Fez um jogo interessante aqui contra o Corinthians, fora de casa, e daí emendou 4 vitórias seguidas aqui, uma na Copa do Brasil e 3 no Brasileirão, né? Mas vai pegar o Fluminense aqui, cara, que vive um momento fantástico, né? Flusão aí do Diniz aí, pô, tá jogando fino da bola. Aqui empatou com o Vasco, né? Então, um jogo que o Fluminense amassou o jogo todo. O goleiro do Vasco foi muito bem nesse jogo. O Fluminense merecia ter saído com a vitória, mas acabou tomando gol muito cedo, né? O Diniz até falou, pá, se não quer que erre daquele jeito, então não sai jogando, né? Mas essa é a filosofia dele, de sair jogando desde lá de trás para tentar abrir a marcação, né? E, consequentemente, vai tomar gol, né? Uma hora ou outra vai errar, ninguém é perfeito. Dependendo do estilo da marcação ali, se o adversário souber aproveitar, vai conseguir roubar a bola ali com chance clara de gol. E aqui, jogão contra o Fortaleza, né? Acabou perdendo lá. O Fortaleza é muito forte também, jogando em casa. Então, o Cruzeiro aí, pô, terceiro colocado, arrancou bem nesse Brasileirão, 3 vitórias e uma derrota. Fluminense aqui, sexto colocado, com 7 pontos, né? 2 vitórias, um empate e uma derrota. Cruzeiro em casa, 2 jogos, 2 vitórias, né? Pegou o Santos e o Grêmio. E o Fluminense aqui ganhou do América Mineiro e perdeu para o Fortaleza. Então vamos para as odds aqui. Pô, temos um mercado um pouco parelho, né? Um leve favoritismo pro Fluminense. E eu concordo aqui com esse favoritismo. Então, 2,92 Cruzeiro, 2,72 Fluminense. Então, o match odds aí é tentar explorar um lei a pior equipe em campo, né? Tendência de ser o Cruzeiro, né? Então, o Cruzeiro, por mais que esteja jogando em casa, aí, a Fluminense aí é um time que tá num degrau aí, no mesmo degrau aí que um Palmeiras. Flamengo não tá passando por um bom momento, né? Mas sabe que o elenco do Flamengo é muito forte. E o Fluminense aí tá nesse primeiro degrau aí. Então, cara, acho que um lei Cruzeiro aqui pega bem, né? Me pega aí para trabalhar no trade. Mercado de gols, jogos do Fluminense é sempre interessante, né? Buscar 2 gols ou mais. A gente vê que na race aqui tem apenas 1-0, de restante tudo 2 ou mais, né? E o Cruzeiro aí, o Cruzeiro é meio over, meio under, né? Meio que oscila, um jogo é over, o outro é under. Então, cara, lado do Cruzeiro aí é complicado, mas a gente vê aí que no mínimo 2 gols está saindo, né? Em apenas 2 jogos não teve 2 ou mais gols. Então é interessante a gente buscar no bilhete, né? 2 golzinhos nesse jogo, ou até mesmo aí um dupla chance do Flu. Então não vejo o Fluminense perdendo esse jogo aí. Então, como eu falei, o Cruzeiro é um time bem limitado. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance Fluminense, over 1,5 gols no jogo, pagando 1,98. E meu palpite, meu placar, 2-1 Fluminense. Vamos agora para o nosso bilhete do dia, que vai ser uma tripla, pessoal. Vamos pegar aqui o empate anula da equipe do Palmeiras, a vitória do Mengão e aqui mais de 13,5 cartões no jogo, no clássico quente aqui, né? Do Milan contra a Inter de Milão. Oddzinha de 1,91. Fechou então a dizer de 1,91 no nosso bilhete de quarta-feira e mais as nossas entradas, né? Então agradecer quem vem nos acompanhando, quem vem interagindo com nós aí nos comentários. Valeu pela moral, valeu pela força e continue deixando seus comentários, né? Que nem o Donelis falou aí, pô, larga lá o comentário, às vezes de uma outra dica de aposta, o que achou de tal jogo. Então é sempre bem-vindo aí a interação com a gente. Fechou, galera? Grande abraço a todo mundo. Não esquece de deixar teu like, né? Não vai sair do vídeo sem deixar o like, senão as dicas de amanhã não vai brotar aí, né? Se não tiver o like. Valeu!